Bom dia, amados. Bom dia, amadas. Com toda a sorte de bênção para a sua vida. Que esse dia que já começou continue sendo uma bênção para nossas vidas. Aqui é o canal da graça, graça eterna e perfeita. Eu sou a irmã Kátia, Deus abençoe a todos. Nessa manhã eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor para o teu coração, para que nós não venhamos viver enganados debaixo de doutrinas e de mandamentos, e heresias e engano do homem. Amém? Eu vou estar lendo aqui Oséias 6,6 e no decorrer eu vou estar trazendo assim dentro da palavra as referências da qual a gente vai poder estar estudando, né? Vocês aí em sua casa, eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas seja de manhã, à tarde ou à noite, que você esteja, né, meditando na palavra da sã doutrina do Senhor, amém? Em Oséias 6,6 diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que dizer, né, desta palavra? Para começar, espero não demorar muito nesse vídeo, que seja uma palavra breve, mas que faça efeito, né, como a palavra de Deus diz, que ela é eficaz e verdadeira. Então, amados, aqui em Oséias diz: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Será que Deus, ele aqui se agrada do que os homens ao longo do século, né, têm feito? Ou seja, a gente está aqui lendo uma passagem do Velho Testamento, da velha aliança, do velho pacto. Então isso significa que desde lá Deus, ele já não se agradava daquelas oferendas, daqueles sacrifícios que os homens ali faziam, né, para dizer que estava ali buscando a Deus, para dizer que estava ali sendo santificado através dessas oferendas, desses sacrifícios. Então desde lá, apesar de ser uma lei da qual Deus, ele tinha dado a Moisés, mas ainda assim Deus, ele não se agradava, né? Ele não se agradava, e nos dias de hoje não é diferente. Então, amados, vamos aqui percorrer um pouquinho a Bíblia e vamos ler também lá aqui em Hebreus. Em Hebreus diz assim: e assim como os homens, Hebreus 9:27, o versículo. Assim como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, assim, Jesus, ele se ofereceu de uma vez por todas, né? Nesse novo pacto, nessa nova aliança, o Senhor, quando ele se entregou, ele foi o sacrifício perfeito de Deus, do Pai, para de uma vez por todas aniquilar o pecado. Ele disse que aniquilou a morte e nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe. Então não é necessário mais eu estar dizendo que vou subir monte para me santificar, porque o Senhor, na sua morte, me santificou. Eu não preciso mais me batizar em águas, porque o Senhor, na sua morte, ali, ele me batizou. Meus amados. Então, o que é que as igrejas estão fazendo hoje? O que é que elas têm ensinado nos dias de hoje? Batismo nas águas,
Dizer que vai buscar o Espírito Santo. Que mais, hein? Leve o sal para casa, leve a rosa para casa. São dogmas e mandamentos de homem. Nós podemos testificar isso. Vamos aqui ler mais um pouquinho, para que a graça do Senhor, Ele esteja assim nos dando discernimento, né? Para entender o que esses homens têm feito hoje, enganando os irmãos. Diz assim no seu versículo 6 do capítulo 10 de Hebreus ainda: não te deleites com holocaustos e ofertas pelos pecados. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: como acima sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e libações pelo pecado, nem com isso se deleitaste. Ou seja, Deus, ele não se agradou, né? Ele disse que ele não se deleitaste dos sacrifícios, das ofertas, dos holocaustos. Ele não se agradava. Aqui é o escritor de Hebreus falando que aquele sacrifício que eles lá faziam era transitório. Por que era transitório? Porque aqui, como diz Hebreus 7, no versículo 23, diz assim: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ou seja, os sacerdotes, ele era formado de vários homens, porque quando um morria, o outro ficava no lugar. Quando o outro morria, o outro vinha e ficava no lugar de quem morria. E assim os anos foram passando. Então, por isso também, os sacerdotes ali, ele era transitório. Aquela oferta não foi uma oferta, aqueles holocaustos, a oferta, sacrifícios que foi feito com sangue de animais, era transitório. Foi transitório, foi passageiro. Porém, aquele que veio e fez a nova aliança conosco, como diz aqui Hebreus 8, versículo 10, diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheces ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior deles até o menor. Então, meu irmão, então, minha irmã, saia dessas sinagogas de Satanás. São igrejas da qual, para poder chamar a atenção dos irmãos, para estar todos os cultos dentro da igreja, eles inventam, né, coisas dentro dessas igrejas para poder dizer que ali está o Senhor. E olhe o que 1 Timóteo diz, capítulo 6, versículo a partir do 3, diz assim: se alguém ensina outras doutrinas e não concorda com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada tendes, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cujas mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, eles estão aí dentro das igrejas buscando só fonte de lucro, como lucrar em cima do salário dos irmãos, em cima de colocar dentro da sã doutrina, que é a graça de Deus, que é a sua palavra genuína, coisas da qual o Senhor não nos mandou fazer, não nos mandou praticar, não nos mandou viver. Deus não mandou, Deus não quer sacrifício, que você venda a sua casa
para poder dar dízimo na igreja, porque muitos têm feito isso e têm ficado na rua da amargura. Muitos têm feito coisas que a gente não sabe nem como expressar, porque são coisas absurdas, irmãos. E as pessoas ainda continuam dentro desses lugares e dizendo que está buscando a Deus. Busca tanto, sobe tanto ao monte, jejua tanto, tudo isso é dogmas, mandamentos de homem, porque o Senhor Jesus não mandou ninguém fazer isso. Ele fez, a palavra do Senhor diz que ele veio para cumprir toda a lei. E ele veio e cumpriu a lei. E a partir do momento que ele foi crucificado, o seu véu rasgou, ou seja, a sua carne rasgou, todo mandamento caiu por terra. O Senhor Deus, ele aboliu todas aquelas práticas para que hoje a gente não precise mais viver nas práticas, porque o justo, ele viverá de fé, e foi pela graça que fomos salvos. A palavra do Senhor nos diz isso. É de fé em fé, e pela graça somos salvos, e a nossa fé já foi imputada em nossos corações, para crer em Deus e crer no seu Filho. Vamos deixar de ser meninos, deixar de ser crianças, e vamos crescer no conhecimento, como diz aqui Oséias 6,6. O Senhor quer misericórdia e quer que venhamos ter conhecimento da sua palavra genuína. O Senhor, ele não quer sacrifício, torno a dizer. O Senhor não quer sacrifício, ele quer que a gente venha ter entendimento, discernimento da sua sã doutrina. E que venhamos ter misericórdia um para com os outros. Amor, é isso que o Senhor quer de nós. E obediência ao seu Espírito Santo que habita em nós. Só isso. O evangelho do Senhor é lindo e é simples. Mas eles colocam tantas coisas dentro do evangelho, mistura, ou seja, a massa, né? Pega a massa pura e coloca fermento, e uma massa com fermento, ela leveda toda a massa. Fazendo, mistura. A palavra do Senhor, ela é pura, é sem mácula, sem defeito. Mas vocês que continuam dentro desses alçapão, continuam, sabe o quê? Cegos, surdos e mudos. Porque o Espírito Santo até fala com você, diz que está errado. Mas você fica ali, sabe o quê? Resistindo à voz de Deus que fala dentro de você. Porque eu gosto daqui, porque eu me batizei aqui, porque foi aqui que eu aceitei a Jesus. Que você aceitou a Jesus o quê? Eu não aceitei a Jesus, foi Jesus que me escolheu, foi Jesus que te escolheu. Antes mesmo na fundação do mundo. Ele só nos atraiu. No momento que começamos a crer em Deus e no seu Filho, ele aí começou o quê? Agora nos atrair, nos aproximar dele. Mas foi ele que nos escolheu. Como diz a palavra, ele diz o quê? Olha, não foi vós que me escolheu, foi eu que vos escolhi. Saia desse engano quando o pastor chegar lá na frente e diz assim, no altar: venha você aceitar Jesus nesta noite. Você não aceita Jesus, é Jesus que te aceita. Foi Jesus que te escolheu. Ele só está querendo nos atrair para terminar no físico a obra que ele começou no espiritual. Só isso. Mas foi ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a ele. Porque de nós mesmos, nós nunca entraria dentro de uma igreja, nós nunca abriria a nossa boca para louvar a ele. Porque a nossa carne é mal. A nossa carne é mal. Amém, igreja? Aleluia. Em João 26, 28, diz assim também: quando o povo ali tinha acabado, já de se alimentar, que o Senhor tinha feito os milagres,
Aí veio o povo para Cafarnaum atrás do Senhor Jesus. E ali eles começaram a questionar o Senhor, dizendo, dirigiu-se, pois, eles, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creias. Presta atenção. Jesus diz, a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Você crê? Como também outro versículo que fala aqui, no 14, João 14, o versículo 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Credes em Deus e credes também em Jesus. Ah, qual é a obra? Estão achando que essa é a obra? Subir monte, jejuar 2, 3 dias. Hein? Bora ver aqui o jejum. Que ali o Senhor, ele começa a repreender aqueles homens. Deixa eu ver se eu acho aqui. Coisa... Se eu não achar, outro dia eu falo do jejum. Mas esse jejum aqui não agrada a Deus. Você sabe qual é o jejum que agrada a Deus, irmãos? É que a gente visite a viúva, os órfãos. E olhe para o necessitado, tenha misericórdia. Esse é o jejum que agrada a Deus. Lá no Velho Testamento fala, eu não lembro agora o capítulo, mas esse é o amor pelo outro. Amém? Aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Ô Senhor, glória a Deus. Vou achar, nós vamos achar. Amém? Então, queridos, aqui, Marcos 2, versículo 18, diz assim, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Eles ali estavam, né? Os fariseus estavam questionando, porque os discípulos deles e o de João jejuava, porém o de Jesus não jejuava. E Jesus ali responde, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Pode? O noivo estava com ele, o noivo era o próprio Jesus. Então, tanto os de João e tanto os dos fariseus, se quisesse e entendesse que Jesus era o noivo, não precisava jejuar. Como ele diz aqui, ó, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Olha o que ele diz. Durante o tempo que o noivo estiver com vocês, não precisa você jejuar. Aí agora, e por que eles jejuavam? Eles jejuavam porque eles não tinham esse discernimento. Eles jejuavam porque eles não tiveram esse entendimento. A mente deles ainda estava na lei de Moisés, porque eles estavam também debaixo da lei. Entende? E a lei de Moisés mandava que jejuasse. Porém, se eles crescem o suficiente, se a fé deles fosse o suficiente para eles crer que Jesus era o noivo, e que independente de lei de Moisés, Jesus era muito maior ali do que a própria lei de Moisés. Esse teria que ser o entendimento deles. Só que eles não estavam entendendo assim, eles não discerniam dessa forma. Por isso eles jejuavam. Porém, os de Jesus, os discípulos de Jesus, não jejuavam porque eles já tinham, de uma certa forma, esse entendimento. Aí agora o Senhor diz assim, dias virão, contudo em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo jejuarão. O Senhor ali já está o quê? Predizendo que o noivo seria tirado, predizendo que o noivo, que no caso era ele,
seria morto, seria crucificado. Então, o que é que ia acontecer? Nesses dias, quando viesse a acontecer esse evento da morte do Senhor, do sacrifício do Senhor, eles ali poderiam sim jejuar. E como que eles iriam jejuar? Eles iriam jejuar, meus irmãos, por causa que a morte de alguém faz você o quê? Ficar triste. A morte de alguém faz você não comer. Então, por isso que o Senhor diz, ó, dias virão que tirarão o noivo e nesse dia poderão jejuar. Nesse dia, né? Ele não estava também ali dando ordem, mas ele sabia que por causa que muitos gostavam dele, que muitos adoravam a ele, muitos seguiam a ele, ia sentir pela sua morte. Como nós sentimos pela morte de um ente querido, de um amigo. E por muitas vezes tem pessoas que se abalam muito e que vivem uma vida toda como se estivesse jejuando. Porque não come mais, porque não quer mais viver, quer até morrer. Não é assim? Então, esse é um entendimento, mas o Senhor aqui não está nos ensinando para que a gente veja continuar jejuando. O Senhor aqui não está nos dando aqui uma doutrina para os nossos dias hoje, não. Ele só está aqui nos mostrando que ele estava com os discípulos estavam com ele, melhor dizendo, e os seus discípulos não jejuavam porque eles tinham um entendimento que enquanto o noivo estivesse, não precisava ele jejuar. Porém, os de João e os dos fariseus jejuavam porque não tinha esse entendimento. E hoje, você pode me perguntar, irmã Kátia, não podemos então jejuar? Não, não precisamos jejuar, porque tudo que a gente não faz hoje, Jesus já fez por nós, né? Porque ele veio e cumpriu essa lei de Moisés. E hoje, o Senhor Jesus, ele está em nós, ele vive em nós. Se ele diz aqui que o noivo, enquanto o noivo está, não precisa a gente jejuar. Quem é que habita em mim? Quem é que habita em vocês? O Espírito Santo de Deus. Então, não necessariamente precisamos jejuar. Não é uma obrigatoriedade de Deus para nossa vida nos dias de hoje, não. Não é. Entende? Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Porque as igrejas têm pregado que tem que jejuar, que tem que dizimar, que tem que se batizar. E aí eu pergunto a vocês, aquele homem que estava à direita de Jesus, quando foi crucificado, tinha um malfeitor na direita e outro na esquerda. O da esquerda metia o pau em Jesus. Ei, salva-te a ti mesmo, tu não és o rei dos judeus. Enquanto o outro defendia o próprio Jesus. O da sua direita dizia o quê? Não. Nós aqui sim que somos, que pecamos, mas ele nada pecou. Tipo assim, pare com isso. Não faça isso, né? Ele quis dizer ali para o outro ladrão crucificado na cruz. O da direita falava pro da esquerda. Então ali o que quer dizer? Será que quando ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando eu estiver no paraíso? Será que Jesus pegou e disse assim, ei, desça da cruz, olha, se batiza, case-se com uma mulher, viva uma vida íntegra. Ei, se batize nas águas, tome santa ceia. E aí, assim, depois disso, você estarás comigo hoje mesmo no paraíso. Foi assim que Jesus falou? Não foi. Quando ele, por ser onisciente, onipresente e onipotente, ele sondou o coração daquele homem, ele viu fé. Ele viu que ele cria num Deus vivo e cria também no seu filho. Foi isso que Jesus viu dentro daquele homem. E quando o homem disse assim, Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor olha para ele e diz assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe para quê? Sabe por que Deus ele permitiu Jesus fazer isso? Que é para mostrar nos dias de hoje, esses pregadores, né? Esses lobos revestidos de ovelha, para cair por terra toda a teologia humana, todo ensinamento errôneo, que não precisa nada disso. Esses dogmas, essas doutrinas vã, porque vocês fazendo tudo isso, você sabe o que vocês estão fazendo? Anula o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você está dizendo, ei,
Tudo que Jesus fez foi em vão. Ou se Jesus se batizou através de João, foi então para cumprir a lei. Mas quando você hoje pega um irmão e batiza também de novo na água, você está dizendo, ó, o sacrifício de Jesus foi em vão, porque o batismo da gente, meu irmão, foi na cruz do Calvário. A nossa santificação nós conquistamos lá na cruz também. A nossa comunhão também. O que o Senhor quer, como diz Oséias 6,6, é misericórdia e conhecimento de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que o meu povo tem errado por não conhecer a palavra de Deus. Porque tudo que sai do altar o povo come. Não vai pesquisar, não vai estudar. E continua sendo resistente ao Espírito Santo de Deus que mora dentro dele e que quer guiar eles pela sua verdade. É isso que tem acontecido. Acorda, irmãos. Vai ler Bíblia, vai estudar, vai pesquisar. Porque nem tudo que está na Bíblia é para a gente viver nos dias de hoje. Para com isso. Amados, e ali o Senhor disse, ó, creia em Deus e creia também em mim. Porque a obra de meu Pai está feita. A obra do Pai já foi feita. E os homens estão dizendo assim, não foi feita não, eu preciso subir um monte. Eu preciso ficar 2, 3 horas de relógio orando de joelho. Para fingir uma falsa o quê? Santidade. Isso dá glória a Deus ou dá glória para si mesmo? Para os próprios homens? Ai, pastor, ore por mim. Pastor não precisa orar por você não, meu amor, porque nem o pastor sabe orar por ele mesmo. A palavra do Senhor diz o quê, querido? Vai ler a Bíblia. Vai pesquisar nos evangelhos. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar como convém. Porque o Senhor já deixou o Espírito dele para interceder por nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Não é Maria, não é João, não é Paulo, não é ninguém a não ser o Espírito Santo de Deus que conhece todas as nossas debilidades, necessidades, limitações. É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Para com isso, de estar querendo puxar a baia da saia da pastora, puxando o paletó do pastor, puxando um saco de homem, querendo tirar a glória de Deus e botar no homem. Para com isso. E vamos crescer em unidade do corpo de Cristo, para que nesta nação, nesta geração, ainda venhamos ser obreiros aprovados que saibam manejar bem a palavra de Deus. Mas para isso precisamos renunciar tanto às nossas vontades, às paixões da nossa carne, quanto, amados, também as doutrinas que estão dentro das igrejas. Porque essas doutrinas não agradam a Deus, não louvam o nome do Senhor, só entristece o Espírito Santo de Deus. É por isso que as igrejas, a gente tem visto muitos escândalos ao longo do século. É escândalo por cima de escândalo. Porque o Senhor, ele não tem se agradado das coisas que estão dentro das igrejas. Por isso que lá em Apocalipse 18, 19, versículo 4, o Senhor, ele diz assim, amados. Já vou encerrar. Me suporte só mais um pouquinho. (18:4) 18:4. Diz assim: ouve outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não praticardes dos seus flagelos. O Senhor traz a revelação ali ao nosso irmão João, lá em Apocalipse. Naquela revelação, o Senhor mostra, diz para João, dizer ao povo, que é para sair de dentro dela, de dentro da onde? Da Babilônia. Porque o Senhor diz que eles estavam sendo cúmplices dos pecados
daquele povo, ou seja, a igreja nos dias de hoje é a própria Babilônia. Porque tem alterado a palavra do Senhor com mentiras e com engano. E o Senhor está dizendo aqui, sai dentro dela. Se o Espírito Santo de Deus já tem te guiado, te mostrado, irmãos, coisas que não provém dele. O Senhor disse que já nos libertou. O Senhor já nos libertou de dogmas, de doutrinas humanas. Em Hebreus 8, 10, a gente lemos, ele disse que ele iria escrever em nossa mente e na tábua do nosso coração os seus estatutos, as suas leis. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, irmãos, que nós hoje não somos mais guiados por sacerdote, porque o sacerdócio dos sacerdotes de antes e dos de hoje, que se diz sacerdote, que se diz pastor, é transitório. Porque esse que está hoje morre, amanhã vem outro e fica no lugar. E até as palavras dele não são verdadeiras, são enganosas, são mentirosas. Porque para ter benefício, a gente também já leu aqui, eles querem o que? Benefício. Se eles trouxer a verdade da sã doutrina para dentro das igrejas, as igrejas irão ficar vazias, porque o povo vai começar a sair, vai começar a seguir só o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e ele fala conosco, e ele é que nos guia. Entende como Hebreus 8, 10 fala? Eu